amigos e amigas do Bom Dia Beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Eu hoje vou fazer esse vídeo falando um pouco ainda da situação da Itália com relação ao coronavírus. Eu acho importante estar passando essas informações para vocês, tá? Hoje é dia 13 de março. E eu vou passar os dados que o Ministério da Saúde da Itália colocou lá no site deles. Então, esses dados que eu vou passar para vocês é de ontem à noite. Mas esse vídeo não vai ao ar hoje, porque eu não consigo, gente, fazer o vídeo, editar, colocar no YouTube no mesmo dia que eu gravo, porque eu tenho outras atividades. E agora com meu filho em casa, eu tenho que ajudar ele a fazer os deveres, porque as escolas públicas aqui funcionam. Então, as professoras mandam por e-mail ou disponibilizam no site da escola os deveres que as crianças têm que fazer naquela semana. E, obviamente, os pais, né, eu no caso, porque meu marido trabalha fora, eu ajudo o meu filho a fazer, vou verificando dia após dia o que ele está fazendo, e no final da semana a gente encaminha tudo para o e-mail das professoras e elas corrigem o que as crianças fizeram durante a semana. Então, assim, eu estou muito empenhada com isso, além das minhas outras atividades como dona de casa e como blogger, né, que eu preparo também muitos outros assuntos para vocês no blog, no Instagram. E agora, além disso, ainda tem o meu filho que está em casa, então eu tenho que dar um apoio a ele escolar. Então não dá para eu fazer tudo durante um dia. Então, assim, esse vídeo não vai ao ar hoje e eu queria estar colocando aqui que os dados, eles mudam muito de um dia para o outro. É uma coisa impressionante. Então pode ser que quando esse vídeo for ao ar, e eu vou tentar colocar o mais rápido possível no YouTube para vocês verem. Eu procuro fazer esses vídeos sobre o coronavírus, eu procuro colocar o mais rápido que eu puder no canal, porque assim vocês ficam atualizados. Mas pode ser que no dia que eu colocar esse vídeo aqui, esses dados já não sejam mais esses. Mas é só para vocês terem uma ideia de como está a evolução dos casos aqui. Mas saibam que eu tento colocar o mais rápido que eu posso esses que eu faço sobre o coronavírus. Eu tenho muitos outros já programados, mas esses do coronavírus eu procuro colocar bem próximo do dia que eu gravei, ok? E além disso, meu marido ele está trabalhando de modo restrito. Ele vai dia sim e dia não ao trabalho. Porque lá o trabalho dele é dividido em dois grupos, um grupo vai um dia, o outro grupo vai outro dia. No dia que ele não vai, ele trabalha em casa, online. Então ele se ocupa muito com o computador e eu não posso editar, entendeu? Qual é o problema que eu não posso colocar no ar no mesmo dia que eu gravo? Além das minhas atividades, meu marido ainda está dia sim, dia não em casa. No dia que ele está em casa, ele trabalha online. Então eu fico sem computador. E agora, se essa situação não melhorar, ele vai pedir o congedo familiar, porque ele tem direito, ele tem um filho menor, nós temos um filho menor. Então, nesses casos desse problema que está acontecendo, dessa calamidade que está acontecendo aqui na Itália, os pais que têm filhos menores e que trabalham fora, eles podem pedir uma autorização para ficar em casa pelo menos umas 2 semanas. Então, o meu marido trabalha com o público, o risco é muito grande para ele, porque ele está lidando com o público, apesar de todas as precauções que a empresa tem e que ele tem, pessoal dele, usa luva, usa máscara, mas mesmo assim, né, gente, está se arriscando, não é como nós que ficamos em casa e não saímos. E nós temos um filho pequeno, nós não temos família aqui, a família do meu marido é espalhada pela Itália. Então, meu filho só tem eu e ele praticamente, a gente não pode se arriscar a pegar essa doença. Então ele está pensando de pedir o congedo para ficar em casa se as coisas não melhoram. Então se ele ficar em casa, pior ainda, eu não vou ter tempo de gravar, não vou poder gravar conteúdo. Eu já tenho algum material programado até o fim de março, Mas se eu sumir por uns tempos aqui do canal, vocês já sabem o motivo. É porque eu não estou tendo como gravar
conteúdo para vocês, ok? Mas lá no Instagram vai continuar post diário. Eu vou informando a vocês lá no Instagram se por um acaso eu sumi um pouco aqui do canal por falta de tempo de gravar, ok? Então queria só estar colocando isso para vocês. Então vamos lá, os dados atuais aqui da Itália, dia 13 de março, ó, tá aqui até a data, 13 de março, é o seguinte: a Itália tem um total de 15.113 pessoas contaminadas. Os positivos são 12.839, os curados são 1.258 e os mortos 1.016. Quer dizer, a quantidade dos curados e dos mortos tá quase igual, né? Tá ali, né? Quase meio a meio. Então, o total da Itália nesse momento são 15.130 pessoas contagiadas, ok? E eu vou dar agora os dados também aqui do Piemonte, da cidade onde eu moro, que é Turim, e da Lombardia, que é a região da Itália que está com maior foco, né? Então, aqui no Piemonte, que é o norte da Itália, nós estamos com 580 casos. E na cidade de Torino, que é onde eu moro, tem 187 casos. Já na Lombardia, os casos são 8.725. E as cidades mais atingidas são Bergamo, com 2.136 casos, Brescia, com 1.598 e Milão, com 1.146. Então, nesse momento, a Itália está blindada, né? Ninguém pode sair do território italiano e nem entrar. E nós não podemos nos locomover para outras regiões. E nem comunes. Comunes são as cidades vizinhas, né? A gente não pode sair aqui de Torino para Inhace, por exemplo, para ir no Vale da Aosta, a gente não pode, a gente tem que permanecer aqui. E também não podemos nos locomover para outras regiões. Quem está no Piemonte não pode ir para a Lombardia, não pode ir para a Ligúria, não pode ir para a Sicília, enfim. Todo mundo tem que ficar quietinho no seu canto, né? E a organização sanitária aqui, ela incentiva as pessoas a ficarem em casa, a saírem o mínimo possível e só em situações extremas, ou seja, por trabalho, para você fazer compras, né? Porque a gente tem que comer, e para ir ao médico. E em todas essas situações que as pessoas devem sair, elas devem andar com um autocertificado, onde ela coloca o nome, todos os dados anagráficos e deve dizer que está ciente do risco que está correndo ao sair na rua. E dizer por quê. Por que que eu estou saindo? Se a polícia para, porque eles estão fazendo muitos controles em toda a cidade, em toda a Itália, creio, e eles vão te pedir: o que a senhora está fazendo na rua? A senhora está aí com o autocertificado? Aí você vai mostrar o autocertificado. E, por exemplo, se você no autocertificado está dizendo: eu estou saindo de casa para trabalhar. Muitos casos a polícia liga para a empresa para perguntar se é verdade. Ou então, se você diz que vai ao médico, eles ligam para o médico e perguntam se é verdade que você está marcado. No caso não for verdade, ou se você não tiver essa autocertificação, você vai levar uma multa altíssima, correndo o risco até de ser preso. Então, essas medidas são necessárias para a gente conter o vírus, gente. Porque eu escuto muita gente falando, as pessoas estão tendo muita dificuldade de entender isso. O problema maior do coronavírus não é a mortalidade, porque a mortalidade, em comparação com toda essa pandemia, não é alta. E ela atinge mais os idosos e os imunodeficientes, apesar de que as pessoas jovens, elas podem pegar. Aqui na região tem casos de pessoas com 18, 25 anos que estão positivas. Agora, os idosos e os imunodeficientes, eles têm uma maior probabilidade de pegar e de ter complicações, né?
porque o organismo já é frágil por si só. É difícil uma pessoa idosa a partir de 70 anos não ter diabetes, não ter hipertensão, não ter esse tipo de problema, né? E os imunodeficientes, nem precisa dizer, né? Tem um sistema imunitário baixo. Então eles estão mais propensos a terem complicações. Mas isso não quer dizer que um jovem não possa pegar o coronavírus, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. E outra coisa que eu acho que as pessoas ainda não colocaram na cabeça: o problema do coronavírus não é a mortalidade, é a taxa alta de contaminação, porque é um vírus altamente contagioso, né? E se a gente não tiver um controle, uma tentativa de parar o alastramento, o que vai acontecer? Se aqui na Itália, ou aí até no Brasil também, nós temos, não sei, 20 mil leitos, e os positivos, os que precisam de tratamento, forem 40 mil, o que a gente vai fazer com essas pessoas que não têm leito? Né? Então, a Lombardia está passando por um problema grave agora de caos sanitário, porque os médicos estão tendo que escolher. Olha a situação, estão tendo que escolher. Eles recebem no dia 2 pacientes, um tem 40 anos, outro tem 70. Né? E só tem um leito na CTI com toda aquela aparelhagem que é necessária. Eles estão tendo que escolher o que tem maior probabilidade de viver. Olha a situação, né? Então essa é a preocupação, porque a gente não tem estrutura para receber todo mundo. E se for um número muito alto, como é que a gente vai lidar com esse problema? Então a gente tem que evitar aglomerações. Aqui na Itália não está mais tendo, aí no Brasil ainda não sei, acho que está começando agora, né? O governo está se mexendo aí agora para conter isso, mas a gente deve evitar. Aqui não tem mais, mas aí no Brasil que eu digo, ir em estádio, ver jogo, ir em discoteca, ir em restaurante, ir em shows, né? Não deve ir em lugares aglomerados, as pessoas não podem ficar muito perto uma das outras, porque o vírus é altamente contagioso e vai passando. E depois, se o país não tem uma infraestrutura sanitária boa para segurar a onda, não vai segurar. Aqui na Itália, que nós temos um dos melhores sistemas sanitários do mundo, nós já estamos tendo dificuldades, a Lombardia está de joelhos com essa questão sanitária. Vocês imaginam aí no Brasil que o sistema público de saúde não é bom. Então assim, né, se acontecerem casos muito grandes aí no Brasil, 80 mil pessoas, vamos dizer, e o Brasil só tem 30 mil leitos, o que a gente vai fazer com essas outras pessoas? Né? Então o problema maior do coronavírus, eu digo de novo, eu acho que eu vou ter que desenhar, né? O problema do coronavírus não é a mortalidade, é o que ele causa. E isso sem falar na economia, né? A economia mundial tá, caindo, de joelhos, não tá nem mais de joelho, já tá deitada mesmo, né? Então essas são as consequências. Então nós temos que nos ajudar, ajudar os outros. E fazer de tudo para ajudar as autoridades, né? A gente tem que cumprir as regras à risca. E eu fico assim horrorizada, porque as pessoas não entendem. Ontem, por exemplo, eu saí para fazer compras. Meu marido estava em casa, nosso filho ficou em casa com ele. E eu fui, porque é sempre o coitado do meu marido que se arrisca, né? Ele depois do trabalho vai fazer compras. Aí ontem eu falei, pode deixar que vou eu. Aí eu me vesti, coloquei minha máscara, coloquei minhas luvas, porque eu já coloco a luva desde casa. Porque a gente abre o portão, a gente aperta o botão do elevador, quer dizer, a gente toca em muitas coisas, em dinheiro, então eu já saio de casa com a luva. E lá no supermercado, tudo que eu pegava e tal, com luva, só tirei quando eu cheguei em casa. Então eu faço a minha parte, não quero me contagiar e nem contagiar os outros, né? Então eu fui no supermercado e lá eu cheguei, claro, tinha fila para entrar, porque o supermercado só deixa entrar de 3 em 3. Aí eu fiquei na fila e tinha um senhorzinho atrás, devia ter, sei lá, uns 70 e poucos anos. Mas por que tem essa fila aqui? Eu falei assim, como por quê? O senhor não entendeu ainda a gravidade da situação? O senhor não tem televisão em casa? Não tá vendo? Né?
entrar por ali. Eu falei, não, não pode entrar por ali. O supermercado está aberto só aquela porta onde eles estão controlando a fila. Vão entrar um por um. E o cara colado em mim. Aí chegou um momento que eu falei, senhor, por favor, fique longe de mim 1 metro. O senhor não está sabendo que isso pode ser até motivo de multa? E vai ser multa para o senhor, pode até ir preso se não cumpre as regras. Todo mundo deve ficar 1 metro de distância um do outro, para não ter perigo de contaminação. E com isso eu encerro, porque ele ficava puxando papo, né? Com isso eu encerro, não quero mais ficar falando, porque o senhor está muito perto de mim e eu não posso ficar falando assim perto. Faça a sua parte também, né? E aí ele ficou um pouco mais para trás, mas insistia, sabe? Queria conversar pertinho. Não, gente, né? E às vezes a gente vê por aqui, geralmente são pessoas idosas, geralmente. Ficam reunidos no barzinho, ficam aqui no jardim, jogando carta, um perto do outro. Gente, fica em casa e depois a gente ainda tem que escutar. Ah, mas também eu vou morrer mesmo? O senhor, né? Porque eu não quero morrer, eu sou jovem, quero viver muito, tenho um filho pequeno. Né? Então as pessoas têm que colaborar, senão a gente não vai sair dessa. Então, até para fazer compras está sendo dificultoso, porque a gente leva muito tempo, né? Chega lá, tem que ficar na fila para entrar. Eu fui bem cedo ontem, era 8h30 da manhã, fico imaginando mais tarde ou depois do expediente normal de trabalho que as pessoas vão fazer compras, deve ficar lotado. Então você demora para entrar, depois demora para sair, porque tem o controle também para sair, acho que pessoas compram muita quantidade, então as filas são grandes dentro do supermercado também. Então tá bem complicada aqui a situação, né? E o governo aqui decretou que só bancos, farmácias e supermercados devem ficar abertos. Todo o resto deve fechar. Então já tem muita loja aqui que está fechada, que não está funcionando. A Douglas, que é uma loja de perfumes, né? Perfumaria, está fechado. Piazza Itália, que é uma loja de roupas. Camurati, que também é uma grande loja de perfumaria. Enfim, as pequenas lojas, tudo deve fechar. Só mesmo ficar aberto o estritamente necessário, que são as farmácias, supermercados e os bancos. E os bancos também, todos, né? O supermercado, banco, tudo fazendo esse tipo de coisa. Fila para entrar, só pode entrar 3 por vez, não pode acumular pessoas dentro dos locais, né? Agora, pizzaria, restaurante, tudo está fechando 18 horas. E as pessoas são convidadas a não irem, né? Absolutamente não. Quer comer pizza, pede aquela pizza que eles entregam em casa. Mas não ir em pizzaria, restaurante, nada disso. Evitar qualquer tipo de local que você possa estar com muitas pessoas. Você pode sair assim perto de casa, pelo menos para pegar um ar, né? Mas não pode ficar muito tempo fora e, como eu já disse antes, tem que levar sempre a autocertificação. As pessoas que têm cachorrinho, né, animais assim, podem sair para os animais poderem fazer as suas necessidades, mas também só deve voltar logo para casa. Enfim, não ficar em rodinhas conversando na rua, um perto do outro, isso tudo deve ser evitado. As autoridades até pedem, para quem não tem, que não seja, né, um caso grave, né, um caso que realmente precise de cuidados, para evitar até de ir a dentista e a médico. Né? Quem puder adiar essas consultas é melhor, porque o médico e o dentista ficam muito próximo, né, dos pacientes. Então, se não for um caso grave, se a pessoa não estiver passando mal, não estiver sentindo dor, é melhor adiar. Por exemplo, meu filho e meu marido tinham uma consulta com um ortopedista, mas é uma coisa que pode ser adiada, então nós cancelamos. Então, eles estão, né, pedindo para as pessoas fazerem isso. A notícia positiva em toda essa situação, hoje, dia 13 de março, né, porque pode mudar isso, é que os casos no sul da Itália estão limitados. São poucos casos e não está tendo um aumento grande de um dia para o outro. Então está mais controlado lá no sul. Então isso é um fator positivo, porque como a Itália está blindada e as pessoas não podem ficar
indo de um lugar ao outro, a gente conseguiu pelo menos, né, controlar a situação no sul. O problema maior está sendo realmente aqui no norte, na Lombardia. E outra coisa positiva também é que ontem, né, chegou uma ajuda muito grande da China aqui para nós. Os chineses doaram muitas máscaras, sobretudo para o pessoal que trabalha nos hospitais, enfermeiros, médicos, e também aparelhagem para respiração, né, para fazer exames que sejam mais rápidos, e 3 epidemiólogos, agora complicou, epidemiológicos vieram da China para ajudar a gente aqui a controlar. São grandes médicos lá da China que ajudaram a China a sair dessa situação, porque a China conseguiu zerar os casos e agora devagarzinho estão diminuindo os casos positivos. Então esses 6 médicos vieram para cá para nos ajudar a controlar essa epidemia no país. Então são notícias positivas, né, que a gente espera aí que alcance rapidamente um bom resultado. Então, gente, olha, é isso que eu queria falar para vocês, né? Então, se eu der uma sumida, vocês já sabem o porquê. Porque eu não vou poder estar fazendo conteúdo. Mas vamos ver, talvez o meu marido nem peça o congedo se a coisa começar a melhorar, porque ele é muito responsável com o trabalho, sabe? Ele vai até nos momentos assim que ele esteve doente, porque ele esteve doente um período, mas ele ia trabalhar doente de outra coisa, tá, gente? Não de coronavírus. Há anos atrás, ele teve um problema de saúde, mas ele ia trabalhar porque ele é uma pessoa muito responsável. Então eu acredito que ele acabe nem pedindo o congedo, mas ele está pensando em pedir. Então se ele ficar em casa, ele vai trabalhar online e aí eu não vou poder fazer conteúdo. Então se eu sumir aqui do canal, é só por isso. Mas lá no Instagram, vou estar todo dia em contato com vocês, ok? E vamos ver, talvez eu nem suma, dê para eu continuar fazendo meus conteúdos aqui numa boa. Eu só prefiro explicar, né, por correção da minha parte, né, para vocês saberem o porquê. E para encerrar esse vídeo, muita gente me pergunta, mas você não pode ir para o Brasil, né? De repente nesse momento assim, sai daí da Itália, vai para o Brasil com a sua família, com o seu filho, com o seu marido. Gente, nós não podemos sair aqui da Itália. A Itália está blindada, ninguém entra e ninguém sai. Mas mesmo se eu pudesse sair, eu digo uma coisa para vocês, eu não iria, porque eu não quero colocar a risco o meu país, a minha família, os meus amigos. Não quero colocar em risco nem a minha saúde e nem a saúde das pessoas que eu amo que estão lá no Brasil, né? Então mesmo que eu pudesse sair aqui da Itália, eu não sairia, porque eu tenho responsabilidade, né? A gente tem que pensar no momento desses no coletivo e não só em mim, não só na gente. A gente tem que pensar no coletivo, porque isso é uma pandemia, gente. Pandemia. A doença está no mundo inteiro. Em eu acho que eles consideram pandemia quando atinge todos os continentes, né? Então atingiu todos os continentes, né? Então assim, eu acho que nós temos que pensar no coletivo. Só trabalhando coletivamente, né, seguindo direitinho as normas que o governo está estabelecendo, tanto aqui quanto no Brasil, só assim a gente vai conseguir passar por isso, né, por essa grande doença aí. Só assim a gente vai conseguir vencer esse momento tão difícil que a gente está passando. Então, vamos nos unir, vamos fazer a nossa parte, tudo que a gente puder ajudar, vamos ajudar, para diminuir essa pandemia aí até acabar completamente. Então eu não posso pensar só em mim, vou salvar minha pele, vou para o Brasil porque lá tem menos casos. Não, tem que pensar em todo mundo, né? Vou ficar aqui, vou fazer a minha parte e não vou para o Brasil arriscando de levar mais contágio ainda para lá. Então a gente tem que ser responsável, né? Eu convido vocês a serem também, só assim a gente vai ganhar essa. Se vocês gostaram desse vídeo, ó, deixa o like aí pra mim, que assim vocês me ajudam aqui na divulgação do canal, o YouTube fica sabendo que vocês gostam do meu conteúdo. Me sigam lá no blog, né? Coloquem lá seus comentários, perguntas que vocês querem fazer.
e lá é um complemento aqui do canal. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu mostro, eu coloco de forma mais detalhada lá no blog. E me sigam também no Instagram, porque lá os posts são diários, eu falo um pouquinho de tudo, passando sempre informações aqui da Itália, moda, beleza, maquiagem, produtinhos, e eu espero por vocês também lá. E quem tiver conta no Pinterest, passa lá na minha página para dar uma olhadinha e dar uma força. Tô por lá também. Fiquem com Deus e até a próxima. Saúde para todos nós!